A questão, a Monroe, né, ela pertence ao nosso grupo Drive, né, e Drive, por sua vez, pertence ao nosso grupo da Técnica Automotive, tá? Apenas mencionando um pouco, né, o grupo Técnico, né, ele já tem essas tecnologias, algumas das tecnologias que eu vou mencionar com vocês, elas já estão no mercado já aí há quase uma década, né? E para que nós possamos continuar evoluindo essas tecnologias, foi necessário que nós consigamos, que nós tivéssemos, né, dentro do nosso portfólio, algumas outras pontos que nós não tínhamos antes, tecnologias que nós não tínhamos antes, tá? Nós vamos falar muito em breve aí de tecnologias semiativo e ativo, e para que eu consiga desenvolver essas tecnologias de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, tá? Eu não posso ter apenas o controle, né, sobre o amortecedor, tá? Eu tenho que fazer com que o meu amortecedor ou que o meu atuador ele se comunique com outros sistemas do veículo, por exemplo, freio, direção, né? Isso daí eram produtos que nós não tínhamos no nosso catálogo e muito recentemente o Grupo Técnico ele adquiriu no mercado o grupo Federal Mogul, né? E a Federal Mogul ele tinha esses outros componentes que eram complementares na suspensão, tá? Não, eles não tinham os sistemas de suspensão propriamente dito, mas eles tinham, por exemplo, freio, tinham direção, que era justamente isso que a gente queria, tá? Então, por isso que nós criamos o grupo Drive, tá? Nós recriamos essa divisão interna com todas essas tecnologias, pegando não somente a Monroe, tá? E pegando também essa parte de direção e freios, que era a antiga Federal Mogul, tá? Para criar esse grupo maior, somar essas forças e conseguir trazer tecnologias mais aprimoradas, né, do ponto de vista tecnológico para o nosso mercado, ok? Então, o grupo Drive, somente a Drive, ele é um grupo aí de 5,9 bilhões, tá? E ele é responsável pela parte de motor parts, que era a antiga parte do Federal Mogul, mais a parte de suspensão da Monroe, né? Então, criando aí um grupo bem bacana, bem potente no mercado, ok? Nós estamos presentes em 25 países, ao todo 29 centros de engenharia, entre eles é o Centro de Engenharia aqui no Brasil, a qual é onde eu fico, tá? Eu tenho uma certa corresponsabilidade pela América do Sul, né? Então, Centro de Engenharia, por exemplo, da Argentina, também reporta para nós aqui, e aí nós temos, né, um link muito estreito, né, com outros centros de tecnologia, inclusive nos centros de tecnologia onde nascem algumas tecnologias, tal como algumas que nós veremos em breve aqui, tá? Ao todo, o Grupo Drive, nós somos mais de 31 mil colaboradores ao todo, tá ok? Algumas das principais marcas nossas, tá? Então, nós temos além da própria Monroe, né? Nós temos aqui com a aquisição, né, da Federal Mogul, nós incorporamos a Champion, nós incorporamos a Bero, né? E algumas outras aí que pertencia, né, à Federal Mogul, né? A própria Mug, né? Que também era Federal Mogul, agora faz parte do nosso portfólio. E uma coisa muito interessante, né, que eu quero chamar a atenção para vocês, além dessa aquisição que nós fizemos dessas marcas no mercado, nós também adquirimos recentemente, aproximadamente uns 2 anos atrás, a Öhlins, tá? A Öhlins, ela é sempre foi uma parceira nossa, né? Uma parceira de alta tecnologia. Muitos dos produtos que nós temos hoje no mercado, nós já usávamos alguns componentes Öhlins, e recentemente nós compramos a Öhlins, né, e trouxemos também para o nosso portfólio. A Öhlins, ela tem produtos de alta performance, eles atendem parte de corrida, enfim, tá? Tem tudo que é parte de racing, né, global. Nós temos uma presença da Öhlins, são produtos muito
confiáveis e tecnologicamente muito bem desenvolvidos, tá? Então, nós estamos somando também isso daí no nosso grupo, ok? Bom, falando da apresentação propriamente dito, né? Eu começo, sempre que a gente fala a respeito de tecnologias de suspensão, eu gosto de começar, né, colocando o público a par do que é uma suspensão passiva, do que é um semiativo, do que é um ativo, tá? A gente, volta e meia, aí, eu me deparo com pessoas, né, que falam, poxa, eu tenho um carro com uma suspensão ativa, né? Eu lembro que no passado eu via as pessoas falarem, né, que tinham o antigo Citroën Xantia, e o pessoal falava, olha, meu carro tinha suspensão ativa lá naquela época, coisa de 15, 20 anos atrás, né? Na verdade, não é uma suspensão ativa, né? Ele era uma suspensão hidropneumática, né? E a gente, né, vou fazer alguns highlights de tudo isso daí para vocês durante a conferência. Mas a ideia aqui é o quê? A gente deixar claro, né, o que é o passivo, o que é o semiativo, o que é o ativo, como diferenciar essas classes de suspensão, ok? Então, eu acho que é muito importante a gente demandar um pouco de tempo nisso daqui, antes de entrar, propriamente dito, nas tecnologias. E aí nós vamos falar um pouco sobre o MES, tá? Tecnologia MES. MES significa Morrow Intelligent Suspension, tá? Que é um portfólio de produtos da Morrow, tá? Mais voltado aí para suspensões, a gente chama de suspensões inteligentes, né? Mas ela abriga a gama de semiativos e ativos, tá? E aí nós vamos entrar na parte propriamente dito nas tecnologias. Vou abordar com vocês a tecnologia Dual Mode, seguido pela CVSA, a CVSA2, né, e a CVSA2 mais Kinetic, que é uma variante da CVSA2, finalizando com a Acocar e dando uma passada rápida aí nas tecnologias de amortecedores passivos também, tá ok? Bom, afinal de contas, né, o que é e quais são as diferenças entre os tipos de suspensão, tá? Então, começando, né, pela passiva, então nós temos aqui, né, se nós formos na literatura, né, a ideia aqui não é transformar ninguém, não é ensinar ninguém a calcular a suspensão, mas que vocês simplesmente possam reconhecer essas denominações brevemente, né, mas se você for na literatura, nós temos aqui um modelo clássico da suspensão que é simbolizado por esse diagrama, tá? Esse diagrama aqui, ele pode parecer complexo num primeiro instante, mas ele é relativamente simples, que é o seguinte, tá? Nós temos aqui esse quadradinho superior, ele é o que nós chamamos de massa suspensa, tá? A massa suspensa, ele é a massa do veículo relacionado ao chassi, tá? Tudo que está na carroceria do veículo, tá? E nesse modelo matemático aqui, eu estou exemplificando tudo isso daqui como sendo apenas um quarto do veículo, como sendo apenas, eu peguei uma foto de um canto da suspensão, tá? E fiz, né, tô destrinchando esses modelos dessa suspensão para que fique melhor compreensível para todos, tá ok? Bom, assim como eu tenho essa massa suspensa, né, que é a massa do chassi do veículo, eu tenho também a massa não suspensa. A massa não suspensa, ela é compreendida pelo peso do pneu, pelo peso da roda, pelo freio, tá? Ou seja, todos esses itens que compõem essa parte que fica oscilando junto com o conjunto roda, a isso nós damos o nome de massa não suspensa, ok? Bom, nós temos aqui a irregularidade no nosso pavimento, tá? Seja asfalto, estrada de chão, esburacada, lombada, enfim, todas as adversidades possíveis de pavimento. Nós temos um elemento de contato, né, que seria o contato do pneu com o solo, simbolizado por essa bolinha, né? O próprio pneu, ele já atua como uma espécie de uma mola, né? Isso daí a gente vê, né, quando soltar o vídeo, vocês vão ver o pneu tendo um certo trabalho, e esse pneu, ele tem uma certa rigidez, né, que seria própria do pneu, que é simbolizada por essa mola KT. E aqui é o ponto mais interessante que eu quero ressaltar com vocês, que seria
A parte da suspensão, né, do veículo em si, que é o quê? A mola, né, a mola helicoidal ou fecho de mola, e aí nós temos diferentes tipos, né, de tecnologias de suspensões, né, e consequência disso você pode ter diferentes tipos de mola, né, e nós temos aqui o amortecedor. O amortecedor, ele é um item na suspensão que ele atua de forma, né, a dissipar o excesso de energia acumulada pela mola, né? Então, a mola, quando você passa no determinado evento, ela acumula essa energia, e se você não tiver um outro elemento atuando em paralelo com a mola, de forma a dissipar essa energia e trazer, né, a estabilidade o mais rápido possível para a suspensão, tá? A gente acaba gerando aí alguns pontos que não é desejável para a suspensão do veículo, né? A ideia da suspensão é que você passou num pavimento, você absorveu aquela irregularidade, aquele impacto, né? E aí você já estabiliza a suspensão o mais rápido possível para um próximo evento que o veículo possa vir a passar, ok? Então, em consequência disso, você tem um deslocamento próprio dessa massa não suspensa, né, que aqui é simbolizado por XU, e dependendo, né, da configuração que você tem na suspensão, aí você vai ter esse deslocamento da carroceria, que é aquilo que a gente sente no veículo quando nós estamos andando com o nosso carro em vias públicas, em estradas diversas, etc. Tá? Ou seja, a suspensão passiva, e nós temos aqui dois elementos passivos bem definidos, que é a mola e o amortecedor. Esses elementos, eles dependem de uma excitação, né, causada pelo piso, tá? E aí sim, dependendo de como a mola e o amortecedor eles foram calculados, dependendo como eles foram desenvolvidos, aí sim você vai eliminar mais ou menos vibrações provenientes da massa não suspensa, repassando parcialmente isso para a massa suspensa, ou seja, passando parte dessa vibração para o chassi, a carroceria do seu veículo, tá, ok? Então, só para ficar bem nítido, tem um vídeo aqui, né? Ele é um vídeo que não tem áudio, mas aqui eu tenho aqui um atuador hidráulico, né? Simulando tal como se fosse um pavimento. Tá? Eu tenho aqui minha massa suspensa trabalhando, vocês veem claramente aqui o amortecedor e a mola aqui dentro, né? E aí, dependendo do que for, né, de excesso de impacto, de aceleração que esse sistema aqui não consegue suportar, eu tenho o repasse parcial disso, para o chassi do meu veículo, né, simbolizado aqui por essa placa, ok? Bom, quando eu falo de tecnologia semiativa, praticamente eu tenho os mesmos elementos do passivo, tá? Na minha suspensão. Então, eu ainda tenho a minha massa suspensa, eu ainda tenho a minha massa não suspensa da mesma forma, continuo tendo o meu pneu com contato, tá, ok? Tenho a minha mola, tá? Calculada da mesma forma, afinal de contas, a mola ela é responsável por fazer essa suspensão, ok? E aí o seguinte, no amortecedor a gente já identifica um item novo no modelo matemático. Esse item novo nada mais é do que eu consigo, né, alterar o amortecimento de acordo com algum algoritmo, algum controle externo no meu veículo, tá? Eu consigo variar o que antes era um amortecimento fixo da tecnologia passiva, tá? Agora eu passo a ter controle sobre esse amortecimento, tá, ok? Aí você pode até perguntar, Narciso, mas por que nós temos, então, dois amortecedores? Significa que eu vou ter dois, né, na suspensão? Quando eu olhar para a suspensão, eu vou ver dois amortecedores? Não, tá? A ideia é o seguinte, por mais que eu tenha um amortecedor, tá, que eu consiga controlar esse range, né, essa gama de variação de força de amortecimento, por mais que eu abra a válvula do meu amortecedor totalmente, eu ainda assim terei uma pequena parcela, né, de amortecimento fixo nesse amortecedor, e isso daí eu modelo ele à parte como se fosse um amortecedor passivo convencional, tá, ok?
Então, eu não vou de 0 a 100, tá? A gente vai falar, quando eu abordar essas tecnologias, né? Eu tenho um limite inferior que eu consigo calcular, e esse limite inferior, né, no modelo matemático, ele entra aqui como sendo um amortecedor fixo em paralelo com esse amortecedor variável, ok? Só para vocês fazerem uma comparação, né? Lembrando que no vídeo anterior, né, nós tínhamos aqui uma movimentação muito grande da carroceria, né? E agora nós temos uma suavidade, né, uma amenização de toda essa vibração muito relevante, tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, foi colocada exatamente a mesma excitação aqui no pneu, né? E aí, o sistema ele está monitorando tudo isso, calculando a força de amortecimento necessária para o amortecedor naquele determinado instante, e aí eu consigo fazer esse controle, né, ser o menor possível dentro das limitações dessa tecnologia, ok? Então, isso daqui é um semi-ativo, tá? O semi-ativo e o passivo, eu dependo exclusivamente da energia que o input, né, que o pneu está transferindo para o meu conjunto de suspensão. Já no modelo ativo, nós temos uma mudança de conceito, tá? Isso daqui eu estou falando assim com base no clássico, né? Na teoria clássica. No ativo, geralmente nós temos uma mudança de conceito, porque a mola e o amortecedor, né, que nós tínhamos até então no semiativo e no passivo, eles dão lugar literalmente a um atuador, tá? E esse atuador, ele que vai fazer o papel da mola, tá? E também do amortecedor, tudo junto, ok? Então, por isso que aqui nós temos aqui um elemento, né, de um atuador interligado, né, por algum sistema que consiga prover energia variável para esse atuador. Energia variável, pessoal, e aí nós temos diversas tecnologias no mercado. Nós temos desde atuadores hidráulicos, né, nas suspensões ativas. Nós temos tecnologias eletromagnéticas, tá? Atuadores eletromagnéticos, tá? E nós temos também servomotores, né, com atuadores lineares, ou seja, tem diversas tecnologias aí implementadas e algumas e ainda em pesquisa, né, em relação à tecnologia ativa, ok? E aí, só para se ter uma ideia, né, então você vê que aqui eu ainda tenho uma pequena parcela de movimentação, mas ela já é bem menor, inclusive comparada lá com o semiativo anterior que nós podemos evidenciar, que nós podemos ver no vídeo, ok? Bom, tendo essas diferenças em mente, né, do que é o passivo, semiativo e ativo, aí a gente sim está apto a entender um pouco das tecnologias, né, da linha da Morro Intelligent Suspension, que isso que a gente coloca no nosso portfólio, né, como sendo essa gama de tecnologias. Então, o MIS, como nós denominamos internamente, né, de Monroe Intelligent Suspension, né, ou seja, suspensão inteligente Monroe, coloca esse assunto no nível superior de experiência, de direção nas mãos do motorista em todo o mundo, tá? Ou seja, ele fornece uma gama de tecnologias que pode ser adaptadas aos requisitos específicos de cliente OI para veículos leves, e também agora nós já temos variantes dessas tecnologias para atender SUV, e também começando aí uma proposta futura para linhas pesadas também, tá? Então, por que falando aqui, primeiramente, apenas no mercado OI, né, no mercado de equipamentos originais? Porque esses tipos de tecnologia, eles demandam, né, de um nível de sensoriamento e de um nível de comunicação, né, de algoritmos, de softwares, né, rodando em conjunto com a ECU do veículo, e isso tudo
seria muito complexo para uma adaptação, né, de um veículo que não tem essa tecnologia para passar a ter, né, assim, da noite para o dia, né, fazer uma adaptação de mercado. Então, hoje, geralmente são tecnologias que nascem com veículos originais, né, e aí, com o passar do tempo, a gente começa a ter isso daí no campo, esse tipo de tecnologia, né, mas a ideia é que ele já nasça junto com o veículo, né. Bom, essas tecnologias, elas, hoje as nossas tecnologias, as nossas válvulas, elas conseguem fazer, né, essa atualização, né, da mudança da superfície, né, a atualização da força de amortecimento desses atuadores ou desses amortecedores semiativos, cerca de 100 vezes por segundo, tá? Vocês, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, as literaturas, elas chegam a mencionar que o ideal seria em torno de, no mínimo, de 20 vezes essa atualização, né, para que seja algo considerável, né, e hoje nós estamos com um nível de tecnologia muito bem desenvolvido e a ponto de nós conseguirmos fazer essa atualização, essa leitura, né, e essa correção ser mais de cerca de 100 vezes por segundo, né. Bom, outro propósito desse portfólio de produtos é ajudar os motoristas a se ajustarem às condições de forma bem intuitiva, tá? Nós costumamos mencionar que seria como se tivesse um sexto sentido, né? E esse sexto sentido, ele é imprescindível quando é necessário reações para certos tipos de manobra, né? Então, para quem lida com suspensão ou para quem estuda a respeito, a gente sabe que a suspensão ela gira em torno entre dois universos, que é o universo do conforto, né? Ou seja, você amenizar a força de amortecimento da suspensão, tá? Para que você tenha um rodar mais suave, mais macio. E do outro lado, nós temos a questão, né, a condução esportiva, que você tem que, né, o conforto, você abre mão desse conforto, mas em contrapartida você ganha, né, maior digeribilidade do veículo, você ganha maior estabilidade dinâmica do veículo, né? Isso daí são dois extremos opostos, né? Então, por isso da necessidade de se ter algo aqui no meio desse caminho que consiga entregar para o veículo, entregar para o usuário a melhor condição exata para aquela suspensão, naquele momento, para aquele determinado pavimento, tá ok? Então, se você está com um veículo seu numa rodovia a 100 por hora, você pode deixar reduzir essa força de amortecimento para trazer mais conforto. E ao passo que se você tiver que do nada fazer uma manobra evasiva, né, a suspensão ela tem que te responder. E é isso daí é a ideia que o usuário ele não precise ele ter que se adaptar, né, a suspensão e o veículo, ele se adaptarem à condição necessária nesse exato momento, ok? Então a ideia aqui é priorizar o veículo, priorizar o manuseio do veículo, né, quando se trata de aproveitar a direção, maximizar intuitivamente o desempenho desse veículo, né, e no final das contas a gente sempre trazer, né, prazer para o motorista, ok? Bom, os amortecedores controlados eletronicamente, eles visam fornecer maior alcance de performance, permitindo uma melhoria considerável do desempenho de conforto, né, amortecimento mais suave e desempenho de rodagem, né, amortecimento mais firme quando necessário. E quando combinados com sensores, esses impactos controlados eletronicamente podem alterar o amortecimento em tempo real, para fornecer uma condução e manuseio ideal, sem o compromisso, né, de se ter uma única curva de amortecimento fixa, que é exatamente isso que a suspensão passiva nos oferece hoje, tá? A esmagadora maioria do nosso parque automotivo, né, pelo menos aqui na América do Sul, são todos amortecedores passivos, ou seja, um amortecedor passivo, você calibra ele, né, você coloca na linha de produção e uma vez que o amortecedor ele é fechado, você não tem mais a condição de alterar
essa força de amortecimento, essa curva, tá ok? Bom, e aí a gente começa a ir um pouco mais a fundo e delinear um pouco as tecnologias que nós temos dentro desse portfólio. Então a gente começa, né, desde da parte inferior, né, da parte mais simples, que seria um amortecedor dual mode, né? O dual mode, você comuta, né, entre dois tipos de força de amortecimento, né? Ela já é uma tecnologia, né, visando um mercado de entrada, né? Depois disso, passa-se para o CVSA, aí do CVSA para cima eu tenho toda a tecnologia de semiativo, CVSA e CVSA2, CVSA2 Kinetic, a gente vai abordar um pouco mais sobre essas tecnologias de forma distinta, até chegar aqui no ativo, e aí nós temos a nossa tecnologia chamada ACOCAR. Bom, só para vocês terem uma ideia um pouco mais apropriada, né? Então, nós temos aqui, desde do Dual Mode, né? Nós temos o Dual Mode, é o que eu mencionei para vocês. Vocês têm duas forças de amortecimento pré-definidas e você consegue oscilar apenas entre uma ou outra. Isso daqui nada mais é do que uma tecnologia adaptativa. Você consegue ter força de amortecimento pré-definida e você conseguir transladar entre elas, tá ok? Depois, nós já temos aqui, no semiativo, nós já temos tecnologias que apresentam um mínimo e um máximo, e eu consigo transladar em qualquer ponto essas forças de amortecimento dentro desse range de atuação da suspensão, tá? Então, é por isso que a coisa que começa a ficar mais interessante, porque você não tem apenas pontos pré-definidos, você consegue qualquer ponto que você queira, né? Entre esse mínimo e máximo, você consegue ajustar a sua força de amortecimento. E caminhando para o ativo, tá? E nós já temos aí, você consegue ter um controle maior de deslocamento da suspensão e também trabalhar com esse amortecimento, né? Com todo esse range de atuação da parte ativa. E aqui nós temos alguns exemplos de veículo que nós já possuímos no nosso portfólio nós chamamos de democar, né? São veículos de demonstração, veículos equipados com essas tecnologias para que se possa conduzir e verificar a diferença entre elas, tá? Infelizmente, esses veículos de demonstração estão todos disponíveis na Europa, mas caso alguém, em alguma passagem, né, pelo nosso centro de desenvolvimento por lá, é possível, sim, marcar uma visita e conhecer esses veículos. Então, nós temos, resumindo, né, nós temos tecnologias que, desde para um segmento de entrada, no segmento B, até um segmento F, tá? Nós temos essa gama inteira, essa arquitetura de produtos que a gente consegue abranger as mais adversas aplicações do campo. Entrando um pouco mais a fundo agora no Dual Mode, tá? O Dual Mode, nós temos aqui, por exemplo, o Clio RS europeu, ele está aqui não por acaso, né? É um dos veículos que tem essa tecnologia na Europa. Então, o Dual Mode, ele usa uma válvula, né, inteligente dentro do amortecedor, que abre ou fecha para fornecer um amortecimento mais firme para maior aderência à estrada quando desejado, tá? Então, isso daí, o motorista ele pode configurar isso daí através de um botão no painel, né? Configurar entre condução esportiva e condução convencional, dependendo da preferência dele, dependendo da situação que ele for
for a passar, tá? Além do aumento do prazer de dirigir em si, o dual mode ele oferece maior sensação de segurança no ambiente esportivo, né? Então, tem veículos que têm apelo esportivo, que são de segmentos de entrada, principalmente B e C, que já empregam esse tipo de tecnologia já para causar essa melhoria de performance, né, em condições diversas, né, de rodagem. Então, nós temos, por exemplo, o Focus RS, ele é um carro que equipa, que tem essa tecnologia. Nós temos o próprio Renault também, como eu mencionei. Então, são veículos aí que já comportam uma tecnologia desse tipo, tá? Sem ter grandes custos de uma semi-ativa propriamente dito. Bom, nós temos aqui essa tecnologia disponível para os nossos principais dimensões de design, tá? Então, isso daqui é uma coisa muito bacana. O tuning dessa tecnologia ela é feita de uma forma simples, tal como nós fazemos no passivo hoje. E o mais bacana ainda dessa tecnologia é que eu não dependo de ter um algoritmo para fazer esse controle, tá? Por enquanto, eu ainda dependo de ter, né, de disponibilizar para o usuário uma opção para que ele possa configurar se ele quer uma curva de amortecimento soft ou uma curva de amortecimento mais firme, né, ou mais esportiva. Então, você não depende de sensores, de algoritmo, né, você não precisa de uma ECU específica fazendo todos esses controles e fazendo essa atuação. Então, aqui eu tenho detalhes dessa válvula, tá? Nada mais é do que 2 pistões passivos que são colocados em série. E a única coisa é que eu tenho uma solenoide que hora eu comuto uma ou hora comuto outra, de acordo com o que se deseja do veículo. Esses amortecedores, né? Eu tenho a instalação pela parte superior da haste, né? Eu já tenho esses conectores padrões automotivos já disponíveis na parte superior, então uma conexão simples, né? E as principais características é que você tem, entre a principal característica, na verdade, é a baixa amperagem necessária para que você faça essa comunicação, essa comutação, tá? Isso daí é um ponto que nós da engenharia da Morre, nós temos muito claro isso daí, porque com o advento, né, dos veículos híbridos e elétricos, tudo que se vai pôr no veículo tem que se ter em mente, né, o consumo elétrico que toda essa tecnologia vai trazer para o veículo, né? E aí quanto mais tecnologias, quanto mais otimizadas em termos de consumo de corrente elétrica, é óbvio que serão tecnologias que serão melhor aceitas. Justamente, dando um certo spoiler aí na parte do ativo, né? O ativo hoje ele é caro e complexo porque você depende de ter uma alta potência de energia colocada no seu sistema, e isso daí inviabiliza muito a questão do ativo, né? A gente vai falar um pouco lá na frente. Mas, voltando aqui no dual mode, você precisa de uma baixa corrente elétrica para que você faça essa comutação. Isso daí é extremamente bem-vindo, mesmo nos veículos atuais híbridos ou elétricos, você consegue ter esse tipo de tecnologia sem ter maiores problemas aí com a alimentação elétrica do veículo, tá ok? A parte de tuning, você tem as mesmas configurações, né, os benefícios de um tuning passivo, você consegue fazer. Então você consegue, desde a parte de controle de força de amortecimento em baixa velocidade, até força de amortecimento em alta velocidade, tá? Então você consegue trabalhar aqui com componentes internos dessa válvula, a ponto de você fazer e configurar essas duas curvas da melhor forma que lhe convém, tá? Os dois veículos que nós temos
como demonstração dessa tecnologia na Europa. Um deles é o Polo, tá? Nós temos a versão top linha do Polo, que já é equipado com esse tipo de tecnologia, e nós temos também o Kia Proceed, que também é um veículo, né, de segmento B, que também tem essa tecnologia incorporada. Bom, passado o Dual Mood, que é a nossa única tecnologia de um adaptativo, né? Nós começamos, então, a parte do semiativo, propriamente dito, com a tecnologia de entrada, que é o CVSA, né? CVSA, aí pode ser o E ou /I, porque é o seguinte, né? Nós temos a tecnologia que é o E, que é a válvula externa, e nós temos também a tecnologia CVSA-I, que é a tecnologia que a válvula vai dentro do meu amortecedor, nos casos em que eu não tenho, né, condições mecânicas na suspensão para se ter essa válvula externa. Então, nós temos ambos no nosso portfólio. Bom, só para vocês terem um exemplo, tem um pequeno vídeo aqui a respeito da tecnologia CVSA. A car suspension system reduces the transmission of shocks and vibrations generated by rough and damaged road surfaces to its passengers, increasing comfort. It also maintains good tire-to-road contact for vehicle handling. A standard suspension system has only one fixed setting for vehicle comfort and handling. Despite a huge variety of road conditions and driving situations, Monroe Intelligent Suspension adapts the suspension system to the road conditions and driving situations in real time, using sensors on the chassis and steering system to constantly sense road conditions and your driving style. The electronic control unit uses these inputs to optimize the suspension subject to your choice of comfort or sport. Monroe Intelligent Suspension provides better handling than standard systems by reducing pitch during acceleration and braking, and reducing body roll when cornering. It provides a greater feeling of security during avoidance maneuvers by automatically adjusting the suspension to help you control the vehicle. Independent tests showed a strongly reduced slip angle during fast lane changes. In consumer drive tests, people rated the intelligent suspension highly after they had experienced it. With Monroe Intelligent Suspension, your car senses the road surface and the way you're driving in real time. It uses that data to deliver exactly the response you want. This means your car is constantly in touch with both the road and you, giving you a driving experience that is more dynamic, more controlled, more comfortable, and above all, more enjoyable. Monroe Intelligent Suspension, the sixth sense for your drive. Bom, peço desculpas pelo vídeo ser em inglês e não ter legenda, mas a ideia aí, o vídeo ele traz bastante, ele exemplifica bastante, né, os benefícios de uma tecnologia semiativa, tá? Então você vê lá que no conforto ele até coloca o exemplo, né, de um boneco tentando passar batom na boca, né, ou a da criança, né, você tentando mexer no celular, no tablet. Então, é um nível de conforto realmente significativo que você tem no veículo. E aí ele faz alguns comparativos, não somente do conforto, mas comparativos da parte de manobra, né, a parte de dinâmica do veículo em si, né? Se você precisar numa manobra evasiva, você tem um controle melhor do seu carro. Isso daí tudo ajuda o usuário, porque o usuário, muitas vezes, ele é simplesmente um condutor normal do veículo, né? E ele não está ali preparado para essas situações de adversidade, né? Então, além do fato de não estar preparado para essas condições de manobra evasiva, o veículo também, se ele tiver um comportamento que piora essa situação, é óbvio que tudo isso tende
tende a ir para um possível acidente, uma batida, um atropelamento ou algo do tipo, né? Quantas vezes nós já vimos aí alguns vídeos que a reação do usuário foi até de tirar o veículo aí de uma eventual objeto ou animal atravessando a estrada, né? Só que depois ele não conseguiu controlar o veículo, dada essa condição não apropriada, né, da condução da dinâmica que o veículo impôs para esse motorista, para esse usuário. Então, isso daí a gente tenta amenizar o máximo possível essas condições de segurança com a introdução da tecnologia semiativa. Só que para que tudo isso daí seja possível, aí vocês já começam a ver nessa apresentação que a coisa começa a ficar um pouco diferente. Além dos amortecedores semiativos, tá? Detalhe, notem que eu estou falando ainda de um amortecedor semiativo, e agora eu começo a ter outros elementos necessários para a minha suspensão, ou seja, eu dependo de ter sensores de deslocamento que vão monitorar a abertura da minha suspensão, eu vou ter sensores de aceleração medindo as vibrações que estão no meu chassi e também no meu conjunto roda, na minha massa não suspensa, né? Lembrando lá da revisão que nós fizemos no início. E tudo isso daqui tem que ser devidamente calculado por uma unidade de controle, tá? Essa unidade de controle, ela tem que ter um software específico e esse software ele tem que ter a parametrização necessária para que o sistema de amortecimento responda conforme a necessidade do veículo, tá? Então, por isso que eu menciono para vocês que para que você tenha uma tecnologia, né, ou consiga extrair o máximo proveito desse tipo de tecnologia, são tecnologias que elas já nascem com equipamentos originais, porque nessa ECU, por exemplo, eu tenho que ter, por exemplo, o ângulo da torção do meu volante, eu tenho que saber se o veículo está numa curva ou não, eu tenho que saber se o meu condutor está pisando no freio ou não, qual a intensidade que ele está pisando no freio, tudo isso influencia para o cálculo correto da força de amortecimento que tem que ser aplicada em cada corner, tá? Em cada canto, né? Em cada suspensão e de forma individual, ok? Bom, as principais características do sistema CVSA detectar as condições de estrada e de direção em tempo real, né? Através desses sensores que eu comentei com vocês, ajustar continuamente as configurações desse amortecimento para otimizar o desempenho, né, do veículo e da suspensão do veículo. Válvula de controle única para fazer a extensão e compressão, tá? Então, isso daqui é uma particularidade dessa tecnologia, né? Ou seja, eu faço o controle tanto da extensão do meu amortecedor quanto da compressão do meu amortecedor, né? Tanto da abertura e do fechamento, eu faço isso tudo através de uma única válvula. O motorista, ele pode selecionar modos de direção de conforto esportivo, tá? Isso daqui, na verdade, depende do que a montadora quer disponibilizar para o usuário, tá? Tem montadoras que elas preferem não disponibilizar para o usuário essa possibilidade de comutar, tá? Ela prefere configurar o sistema de uma forma a calcular unicamente a condição real da rodagem daquele veículo naquele momento, tá? Então, isso daí fica como um opcional para a montadora. Disponível para amortecedores dianteiros e amortecedores traseiros também, tá? Então, nos amortecedores dianteiros, por que ele traz esse ponto de atenção? Porque nos dianteiros nós temos, geralmente, amortecedores estruturais. A maior parte das suspensões que nós temos de plataformas A, B e C, na dianteira são suspensões tipo McPherson, e a McPherson é uma suspensão estrutural.
tá? Então, os amortecedores têm que ser mais robustos, as dimensões dos amortecedores são maiores. Então, nós temos esse tipo de tecnologia, tanto para amortecedores estruturais, aplicados especificamente na dianteira, como também os amortecedores convencionais, que no caso pode ser aplicado na parte traseira desses veículos, tá? Benefícios. Como vocês viram no vídeo de demonstração, né, ele aumenta o conforto durante as mudanças de condição de estrada e pavimento, né, e também de direção, e dá ao motorista uma sensação mais controlada e segura durante manobras bruscas, ok? Características técnicas, tá? Nós temos esse tipo de tecnologia para os nossos principais designs de amortecedores, tá? Dimensões de amortecedores, tá? Podendo ir desde de uma plataforma B até um veículo de segmento C e D, inclusive SUVs desses segmentos, tá? Algumas características desse sistema, né? Outras características. O CVC ele incorpora uma poderosa unidade, né, de controle eletrônico, né, com esse software projetado para aproveitar todo o potencial desse sistema. E aí nós temos esse opcional aqui, que nós podemos ofertar essa ICU, porém, geralmente, as montadoras, quando ela nos procura para implementar essa tecnologia em veículos originais, ela já prefere ela própria usar a ICU própria do veículo, tá? Então, nós, nesse caso, nós fornecemos os amortecedores semiativos e o software, e aí simplesmente integra tudo junto na própria ICU do veículo, tá? Isso daí é o que a maioria dos casos são feitos dessa forma. Então, a ICU ela processa esses dados de entrada desses sensores, colocados em locais-chave no veículo, bem como sinais fornecidos pela rede interna do barramento CAN. Tá? Isso aqui é um pouco do que eu disse, né? Eu preciso ter o controle, qual o ângulo de extersão o meu volante se encontra num determinado momento, como que está o freio desse veículo, qual a velocidade que o veículo está andando, né, se deslocando naquele momento. Tudo isso daí é informação que eu obtenho através do barramento CAN desse veículo, tá? Como se fosse uma rede interna, né, de informações técnicas que são aplicadas dentro do veículo. O software de controle do sistema CVC processa as informações, né, desses sensores, incluindo o ângulo de volante, que eu comentei, né, velocidade do veículo, pressão do freio, enfim, tudo isso é considerado nesse cálculo. Os amortecedores permitem uma grande operação entre níveis de amortecimento máximo e mínimo, que é aquilo que eu também mencionei lá atrás, né? Você tem, entre os ranges mínimo e máximo, você consegue configurar qualquer ponto desse range, tá? Com uma altíssima resolução. A parte um pouco aqui da questão aqui do amortecedor, acho que esse próximo slide aqui, que tudo isso só é possível através de uma válvula controladora de fluxo proporcional, tá? Então, isso daí é o elemento chave nesse amortecedor semiativo que me permite fazer essa comutação. Mas, Narciso, nós estamos falando de uma tecnologia semiativa. O que acontece, por exemplo, se nós tivermos uma pane elétrica no veículo, tá? Se nós tivermos por exemplo, uma passagem no obstáculo, teve uma ruptura, né, dos cabos que alimentam esse amortecedor, e como que ficaria o sistema nesse caso? A nossa tecnologia de semiativos, ela possui um dispositivo, tá, que quando você tem alguma queda de energia, alguma pane elétrica no veículo, o sistema automaticamente ele assume o modo fail-safe. Tá? Fail-safe, o que é? Vamos supor que eu tenho aqui no meu amortecedor, isso daqui é a mínima força de amortecimento e essa daqui é a máxima. Em condição de zero,
ampere, ou seja, condição de corrente elétrica zero, o meu amortecedor ele assume um estágio intermediário, e isso daqui é de forma mecânica, tá? Eu faço esse tuning dessa resposta, né, do estágio meu de modo de segurança, né, do fail-safe, eu faço esse tuning como se fosse uma forma passiva, como se eu estivesse fazendo um tuning de um amortecedor passivo convencional. Então, isso daqui traz mais segurança ainda para o sistema. Se porventura um eventual uma quebra ou ruptura de um cabo, de um circuito elétrico, de um amortecedor dianteiro esquerdo, por exemplo, tá? O sistema inteiro ele entra em modo fail-safe e aí pode se disponibilizar uma mensagem, uma flag ou alguma luz indicativa, né, para o usuário, alguma mensagem na multimídia do veículo, para que o usuário se encaminhe mais rapidamente aí para uma manutenção, né, para uma concessionária, tá, ok? Mas nós temos esse tipo de tecnologia também embarcada aqui no nosso CVSI. Tá? Outra coisa também, todas essas tecnologias, elas estão já sendo desenvolvidas pensando futuramente no ruído dos veículos, tá? Hoje, nossos veículos são, a esmagadora maioria, pelo menos aqui na América do Sul, equipado com motores a combustão, né? Ou seja, motores, eles são uma fonte de ruído no veículo. Para quem já teve a oportunidade de andar num veículo elétrico ou até mesmo num híbrido, né, você praticamente não tem essa fonte de ruído maior. E aí, pequenas componentes que antes você não conseguia ouvir ruído proveniente desses componentes, eles passam a ser perceptíveis para o usuário. Então, nós já estamos nos preocupando com tudo isso, tá? Pensando aqui em tecnologias que tragam um melhor compromisso de NVH. NVH é um termo usado na engenharia automotiva que é relacionado aí a ruído, vibrações e asperezas, né? Falado Noise, Vibration and Harshness, ok? Bom, aqui é um pouco do nosso funcionamento do nosso algoritmo, tá? Então, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que notem que 80% da calibração desse sistema é proveniente do algoritmo, da calibração do software, ok? E apenas 20% é tuning físico, propriamente dito, do amortecedor. Esses 20% é exatamente o que eu mencionei lá atrás, que é o tuning do modo de segurança, tá? Caso alguma pane elétrica venha a ser oferecida para o sistema, tá? Então, eu tenho que garantir que o veículo vai continuar em condições básicas de condução, sem trazer problemas de segurança para o usuário, ok? Bom, e dentre todo o portfólio, né, essa tecnologia CVSI ela já está há mais de 10 anos no mercado, então ao todo já são mais de 8 milhões de unidades entregues, 8 milhões de amortecedores vendidos a mais de 10 marcas de veículos originais. Tá? Ao todo são 75 modelos de veículos mundo afora que são equipados com essa exata tecnologia da Monroe. Tá? Isso nos faz fornecedores e líderes globais desse tipo de tecnologia desde 2002, que foi o primeiro veículo que nós colocamos esse tipo de tecnologia. Tá? Então, só fazendo um exemplo aqui, nós vamos desde BMW Série 1, Série 3, X3, X4, enfim, gama completa, Volkswagen, Golf, T-Roc, Passat, Tiguan, enfim, vários deles, tá? Mercedes Classe A, SLK, Seat, nós temos presença na Tata, na Renault, na Audi, tá? Audi Q2 para cima tem essa tecnologia, né? E Volvo
Volvo e Skoda também completam essa gama enorme de produtos. Um ponto aí que comentar com vocês, né, antes que eu esqueça. Muitos desses veículos que eu mencionei, né, nesses últimos slides, de todo esse portfólio de veículos que são equipados com essa tecnologia. Então, por exemplo, nós temos BMW e Mercedes, né, que recentemente trouxeram suas fábricas aqui para o Brasil. Nem todos os modelos eles são exatamente equipados com essa tecnologia aqui no nosso mercado, tá? Porém, lá fora, sim. Isso é uma decisão da montadora, tá? Então, nós não temos essa informações, né, de quais veículos são ou não, né, equipados quando se nacionaliza esses tipos de veículos, né, mas nós sabemos que certos veículos eles não trazem as mesmas tecnologias que possuem lá fora, tá? Eu não saberia dizer para vocês ao certo quais veículos são, mas a gente sabe que nem todos que são equipados com essa tecnologia lá fora, na versão nacional, eles têm essa mesma tecnologia, ok? Bom, aí nós entramos no CVSA2 e CVSA2 Kinetic. Antes de tudo, antes de eu entrar propriamente dito na explicação dessa tecnologia, eu queria explicar para vocês o que é o Kinetic, tá? Afinal de contas, o CVSA, vocês já tiveram um pouco a ideia do que significa o CVSA, tá? Eu vou explicar o que é o CVSA2, é uma mera mudança que nós fizemos, mas o Kinetic é uma coisa interessante aí de passar para vocês, e eu peço desculpas, tem um vídeo antigo nosso, mas de todos os vídeos que nós criamos internamente na Técnico, né, na Monroe, esse vídeo é o melhor, que melhor explica a ideia por trás do Kinetic, ok? Então, a Kinetic é uma tecnologia que nós adquirimos era uma empresa australiana, nós adquirimos ela há mais de quase 20 anos atrás, não me recordo ao certo, tá? Então, por isso que vocês estão vendo esses cangurus pulando no início do vídeo, né? Simbolizando aí a Austrália. Esse é o primeiro ponto da tecnologia Kinetic, tá? Então, aí, a primeira característica, você tem que trazer mais curso para a sua suspensão, tá? Esse é o primeiro ponto. Quando você tem mais curso, você consegue coisas desse tipo, né? Passar em terrenos e pavimentos que uma suspensão convencional, né, simbolizada por esse veículo vermelho de trás, você não conseguiria passar, tá? Segundo ponto do Kinetic é trabalhar na rolagem do veículo. Então, você vê nesse caso dessa manobra, aqui você já controlou o veículo e aqui você ainda tem note que é no veículo vermelho, né? Você demanda de mais experiência do condutor para conduzir certas manobras, que no caso Kinetic você tem essa estabilidade atuando a seu favor. Note aí que
a questão dos slaloms, né? Você passa tranquilamente sem maior esforço. Na verdade, pessoal, até vou parar um pouco esse vídeo aqui. Deixa eu só... Aqui, deixa eu só parar ele aqui, só para vocês entenderem o Kinetic, tá? Na verdade, quando nasceu o Kinetic, ele era um atuador que trabalhava na barra de rolagem desse veículo, tá? E aí esse atuador, ele fazia transferência, inclusive entre pressões, né? Você tinha esse atuador, né, na barra de rolagem, na dianteira, na barra estabilizadora dianteira, e também interligado com a barra estabilizadora traseira. E você conseguiria fazer a transferência de energia, tá? Isso era feito de uma forma hidráulica entre essas barras, de forma a você compensar a rolagem do veículo e não precisar de uma fonte hidráulica a mais no veículo, tá? Você não precisava de uma bomba hidráulica gerando um consumo de energia do veículo, tá ok? Então, esses daqui foram os principais conceitos que nós trazemos desde aquela época com a tecnologia Kinetic, tá ok? Só vou finalizar o vídeo aqui. Então, com isso, é possível você fazer, né, esse tipo de atuação, né? Isso daqui comentei com vocês, né? A energia hidráulica sendo transferida entre dianteira e traseira. Bom, o vídeo, como eu comentei, é um vídeo... Eu já coloquei essa ideia algumas vezes para o nosso time, mas ele exemplifica muito bem o que você consegue fazer numa tecnologia Kinetic, ok? Bom, e aí é o seguinte, o sistema, né, já pulando aqui para as características do CVSA2 e do Kinetic. CVSA2 nada mais é do que, lembrando lá do CVSA, eu fazia o controle da extensão e da compressão com uma única válvula. No CVSA2, eu passo a ter duas válvulas, uma controlando a extensão e uma controlando especificamente a compressão do amortecedor, tá? Por quê? Simplesmente porque o fluxo de óleo na passagem, né, na extensão, ele é diferente da compressão, né? Então, para você fazer esses controles, né, desses fluxos diferentes, com uma única válvula, você tem uma performance limitada. No caso, né, no CVSA2, você precisa ter um controle maior, são veículos que a gente precisa ter um controle maior e independentes, mais independentes ainda, em extensão e compressão. Por isso que veículos esportivos, né, veículos supercarros que nós oferecemos esse tipo de tecnologia, geralmente eles partem do CVSA2, ok? O Kinetic, ele entra como opcional, porque no nosso hardware, vocês vão ver na sequência dos slides, eu já deixo disponibilizado o meu atuador semiativo para que ele já tenha essas conexões para implementar o Kinetic como opcional, ok? Então, a ideia é o quê? Proporcionar alto desempenho em controle de amortecimento, tanto em ciclo de extensão quanto em compressão, tá? Com controle por meio de uma válvula dupla, tá? O Kinetic é um opcional adicional para o CVSA2, tá? As barras estabilizadoras sólidas não são necessárias, tá? Ângulo de rotação do veículo
reduzido durante as curvas, que é isso isso daqui sem o Kinetic, você já consegue fazer isso de uma forma muito otimizada, tá? Uma resposta muito satisfatória, sem necessitar o Kinetic, porém, dependendo do veículo, o Kinetic é esse opcional. Como consequência, o ângulo de rotação é reduzido nas curvas, e aí você tem essa melhor controle, né, do dinâmico do veículo. Sensação de direção natural, você começa a se aproximar mais do que se almeja futuramente com o controle ativo, nós vamos falar daqui a pouco. Redução de head toss. Head toss é um termo utilizado na dinâmica veicular, que são certas vibrações que o chassi transmite para o corpo, né? São vibrações propagadas pelo centro do veículo e que faz com que a gente sempre esteja aqui com nossa cabeça, né, se movimentando, pequenas vibrações provenientes da suspensão, isso dá head toss. Então, você tem uma redução significativa desse tipo de comportamento. Maior tração para os veículos esportivos, tá? Porque você tem um controle enorme, né, do chamado pitch bounce do veículo. Você tem articulação suficiente para atender uma aplicação de SUV, é outro ponto extremamente benéfico dessa tecnologia. Rigidez de rolagem, você pode ajustar, afinal de contas, você está lidando com tecnologias parametrizáveis, configuráveis. Baixo consumo de energia, novamente comentando, né? Baixo consumo de energia, isso daí é algo que a gente tem que se preocupar sempre, ainda mais com veículos elétricos e híbridos. E custo baixo em comparação com sistemas semiativos de 2 estágios, né, de barra estabilizadora colocado aí frente outras opções disponíveis no mercado, ok? Então, o CVC2, ele começa aqui do amortecedor básico, tá? Com tecnologia coil over, ou seja, com a própria integração do conjunto modular da suspensão, que a mola pode ser instalada sobre o amortecedor. Nós temos opcional de mola pneumática e temos também aqui uma outra opção, que é o caso que você pode fazer o nivelamento através de uma mola hidráulica em conjunto com essa mola helicoidal na suspensão do veículo, ok? Então, essas 3 configurações básicas compreendem esse portfólio. Notem que, mesmo que sendo aqui uma simples foto do sistema, desde o CVC2, né, CVC2 para o CVC2 Kinetic, você não tem grandes diferenças de hardware. Na verdade, pessoal, o amortecedor em si ele é o mesmo, a parte aqui de fixação, o corpo, o sistema de atuação, fixação superior, são os mesmos. Quando eu entro com Kinetic, a única coisa que eu preciso é de ter uma câmera compensadora, que ela é fixada no próprio corpo do CVC2, que ele já está disponível, tá? Ela tem esse componente vermelho simbolizado aqui na apresentação, eu só substitui ele, e aí interconecto as linhas hidráulicas entre os amortecedores para fazer o trabalho aí do Kinetic, e aí ter esse opcional instalado, ok? Ou seja, é como se fosse uma tecnologia escalar. Isso daí é muito benéfico para as montadoras, né? Geralmente num veículo de entrada, por exemplo, nós temos um veículo da McLaren, que é equipado apenas com CVC2, porém, as versões mais top de linha daquela aplicação em específico, elas já
possuem o Kinetic. Isso daí sem ter grandes mudanças da configuração da suspensão, tá? Simplesmente fazendo a instalação dessa tubulação no veículo, você já tem isso daí devidamente adaptado, ok? Configuração típica de um CVSA2 é essa, tá? Ou seja, você tem essas interligações entre os módulos. Sensores são praticamente os mesmos da parte do CVSA anterior que nós vimos. É necessário uma central eletrônica posicionada em algum ponto estratégico do veículo. Novamente, tá? Comentando, nos veículos que nós temos esse tipo de tecnologia, ela é uma tecnologia que já nasce com o veículo, ou seja, é incorporada na ECU do próprio veículo, tá? As válvulas nossas são também da Öhlins, exatamente a mesma configuração do CVSA2, do CVSA2 que nós comentamos lá atrás, tá? Todas elas com modo fail-safe devidamente incorporados. E os veículos que nós temos aí no nosso portfólio, veículos que já são equipados originais de linha, são algumas versões da McLaren, tá? E nós começamos agora com o Mercedes G-Class, tá? Inclusive tem vários chamadas, né, de mídia anunciando o G-Class. O G-Class ele já sai com o CVSA2 Kinetic implementado de linha, ok? No nosso parque, né, na Europa, nós temos 2 veículos de demonstração. Nós temos um Land Rover e nós temos um Audi, tá? E aí o seguinte, cada um desses estão equipados com configurações distintas, tá? Eu posso fazer a configuração, né, dessas comunicações, essa compensação hidráulica entre cada corne da minha suspensão. Nós temos aqui a configuração X e nós temos a configuração H. E aí, pode parecer pouca coisa, mas nós temos, dependendo da configuração, dependendo com a forma com que você interliga esses corners, esses cantos da suspensão, né? Dependendo da forma com que você interliga todos esses amortecedores semiativos, você consegue ter melhor resposta na rolagem do veículo, tá? Isso daí, geralmente, mais necessário quando se fala de um veículo que tem um CG, né, um coeficiente gravitacional mais alto, por exemplo. Tá? Alguns exemplos de CVSA2 Kinetic. Tá? Nós temos aqui a McLaren 540S, 570S. Tá? Nós temos o G-Class, Mercedes, que eu mencionei para vocês, né? Inclusive até coloquei aqui uma cópia, né, de uma chamada da suspensão numa revista alemã, né, no anúncio da Mercedes. Nós temos a McLaren 760S, tá, que também tem essa tecnologia já de linha, de série. Tá? Nós temos o Infiniti QX80, tá? E aqui uma das artes, né, que a Infiniti colocou no lançamento desse veículo, né, a questão do controle de rolagem do veículo, né, de estabilidade de roll, né, do veículo. Nós temos também a Range Rover L405, e essa Range Rover também, eu coloco aqui, né, Owned by Tenneco, que ela também incorpora a gama de veículos de demonstração que nós temos no nosso centro de tecnologia na Europa. Então, é um veículo que já sai de linha com essa tecnologia e nós temos exatamente o veículo original vendido pela montadora, nós temos como demonstração no nosso centro de tecnologia. Uma coisa que bastante importante e como nós estamos lidando aí com o público, né, de mídia, eu creio que seja natural que talvez esteja
passando, né, na cabeça de alguns de vocês, e tudo isso, né, comparado aí, essas tecnologias ofertadas pela Moore, comparado com outras opções de mercado. Então, nós temos três comparativos simplificados, mas em termos de peso de sistema, nós temos, o nosso sistema, ele é geralmente metade do peso necessário a outras tecnologias, justamente por essa questão de nós aproveitarmos a própria energia que está sendo gerada, aquela pressão hidráulica que está sendo gerada por uma determinada roda, eu transferir ela numa outra que eu precise, sem a necessidade de eu ter que colocar no meu sistema mais componentes, bombas hidráulicas ou algo do tipo, tá? E isso faz com que o peso geral do veículo aumente. Se o peso aumenta, é óbvio que intrinsecamente a gente está falando de perda de autonomia também, seja o veículo a combustão, seja elétrico, tá? Quanto mais pesado, é óbvio que você tem menos autonomia. Potência consumida, novamente, pela mesma razão, nós temos aqui a potência do nosso sistema, ela é infinitamente menor do que certas alternativas no sistema, alternativas disponíveis no mercado. E custo também, nossa tecnologia, geralmente, no mercado, ela é melhor, e não, consequência disso, a gente já conseguiu ter uma gama de tecnologias, né, de veículos já equipados com essas tecnologias. Tá? Bom, o AquaCar, indo diretamente, é uma tecnologia, tá? Como eu disse, né, voltando um pouco, você troca o amortecedor e a mola literalmente por um atuador, né? Então você vê que a configuração dela é bem diferenciada em relação às tecnologias anteriores que nós vimos. Então aqui eu dependo de pôr energia no sistema, não dependo apenas de responder, fazer com que a suspensão responda em função de um input que vem do meu pavimento. Tá? E aí nós temos aí, como consequência, né, a oferta de ter uma direção mais estável possível, ou seja, o nível de vibração que é passada para a carroceria, realmente ela é o mais próximo possível, né, de zero. Em cada superfície, independente de superfície, tá? Então, até coloca aqui, né, imaginar a carroceria do veículo em repouso tal como se você dirigisse numa estrada, você se imaginar como se você estivesse no sofá da sua casa, mesmo passando por uma estrada acidentada, por exemplo, uma estrada esburacada, né? Então, realmente uma tecnologia muito bacana. Configuração de sistema, aí realmente você já tem que ter módulos de energia, tá? Então, como eu disse, o ativo, você depende de impor essa energia no sistema, tá? No nosso caso, é uma energia hidráulica, então aí eu já tenho essa bomba hidráulica, eu tenho essa bomba hidráulica, eu tenho que pressurizar de alguma forma esses atuadores hidráulicos que são colocados em cada suspensão. Tá? E benefícios: sistema eficiente, consumo de energia proporcional à atividade, né, de controle necessário. Ela foi desenvolvido para ser o mais leve possível, tá? Com design de atuador em alumínio e redundância, né, dessas barras estabilizadoras dianteiras e traseiras, ou seja, novamente, as barras estabilizadoras são mera redundância, não é necessário, tá? Depende da configuração do veículo, depende do que a montadora exige para cada veículo. Níveis de segurança contra falhas são modo semiativo e o amortecedor entra como se fosse um passivo, ou seja, a gente conseguiu configurar o AquaCar de uma forma fazendo exatamente, considerando exatamente as mesmas válvulas que a gente tem nas tecnologias anteriores. Ou seja, se der alguma pane elétrica, eu garanto que o meu sistema ele vai funcionar de uma forma mínima,
necessária para que você não perca, né, a condição de rodar com o veículo, ok? Então, nós temos um veículo de demonstração dessa tecnologia também no nosso centro de tecnologia, né, uma Range Rover. Nesse caso, aqui ela está com módulos, 4 módulos, né, 4 atuadores, um em cada roda, 2 módulos que a gente chama de Power Pack, né, que são as bombas, né, gerando essa energia hidráulica necessária. E nesse caso, nessa aplicação, a gente removeu também as barras estabilizadoras que não foi necessário, né, não foi, realmente é uma redundância. E por último, né, o que está por vir em termos de tecnologia, né? Com o aperfeiçoamento, com o crescimento da eletrônica embarcada, é óbvio que novos tipos de sensores começam a se tornar viáveis. Então, à medida que eu começo a ter sensores monitorando o pavimento por onde eu vou passar, eu consigo fazer o controle dos meus atuadores do sistema ativo, eu já consigo programar ele em avançado, como que cada roda vai ter que se comportar. E isso é muito interessante, né? E a gente está começando a ver em algumas mídias, alguns veículos autônomos que já estão incorporando esse tipo de sensor, né, para viabilizar essa autonomia, e nós já estamos pensando, né, em interligar e aproveitar esses mesmos sensores para atuar na nossa suspensão, ok? Bom, enquanto tudo isso não se torna a nossa realidade, né, nós temos ainda as tecnologias passivas. Então, nós temos aí alguns amortecedores passivos aí para continuar equipando os nossos amortecedores, nossos veículos convencionais, né, do nosso mercado atual. Então, nós temos tecnologias aqui desde tecnologias lineares, tecnologias degressivas, nós temos tecnologias passivas que são responsivas em frequência, tá? Então, são tecnologias aqui que atendem perfeitamente os nossos mercados, independente da aplicação que se deseja. Isso daí tanto aplicado, né, são tecnologias que pode se aplicar tanto para monotubo, quanto para amortecedor bitubo, seja ela numa estrutura convencional, uma estrutura modular, né, ou no próprio amortecedor estrutural McPherson, tá, combinando com a nossa válvula de compressão, que é necessário para as tecnologias bitubulares, ok? Nós temos ainda, né, foi lançado recentemente a nossa tecnologia RC1 e RC2. A diferença é que o RC1 ela funciona apenas na extensão, o RC2 na compressão também, mas ela é uma válvula específica de atuação de frequência, ou seja, eu faço o meu túnel do amortecedor de uma forma passiva, né, com pistão que eu já tenho no meu amortecedor do meu carro hoje, e eu consigo colocar ela aqui em série com esse pistão, e dependendo das frequências que o veículo estiver transitando, eu consigo fazer um bypass através dessa frequência, dessa válvula, tá? Então, eu consigo eliminar certas asperezas que você tem em determinadas condições de rodagem. Tá? Então, são tecnologias de válvulas passivas que nós disponibilizamos aí para o nosso mercado. Tá? O tuning dela é feita de diversas formas, né, tal como nós já fazemos hoje com o tuning dos amortecedores passivos. Ok? Consequência disso, maior conforto, né, de rolagem, sem perder o manuseio do veículo, podemos fazer sintonização tanto de alta quanto de baixa frequência, e vai na necessidade que se deseja em relação ao tuning dessa válvula. Uma válvula única para todas as dimensões de amortecedores, ou seja, eu consigo aplicar ela em diversos diâmetros de amortecedores, pode ser combinado com amortecedores passivos e também para os semiativos, que nós comentamos, né?
E finalizamos a nossa apresentação, essa gama de tecnologias que nós temos, tá? Então, são tecnologias das mais variadas possíveis, para os diversos segmentos possíveis. Então, não importa o que o futuro nos espera, nós já temos tecnologias aptas a serem implementadas, e também tecnologias que estão em fase de desenvolvimento, de aprimoração, já pensando, né, na questão de futuros mercados que certamente surgirão, né, como eu comentei com vocês, a questão da suspensão proativa. É um termo que a gente vai começar a ouvir falar no futuro próximo. Ok, eu passo a palavra para Cíntia, por favor. Cíntia. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez pela presença. Vamos retomar agora com as perguntas. Então, Narciso, vou passar para você a primeira pergunta que nós temos aqui, do Humberto, da Agência Automotriz e Revista Roda Rio. Qual foi o impacto da pandemia do coronavírus na produção e nas vendas de amortecedores no Brasil? Nós, bom, não é novidade para ninguém, nós tivemos um período de pandemia que nós tivemos que ficar, né, em quarentena, a fábrica ela ficou parada, e só que surpreendentemente o retorno, né, passado aquele período crítico da quarentena, né, nós fomos surpreendidos, porque as montadoras, elas estavam, a maioria delas, com um pátio cheio, e eles não deixaram de vender seus veículos mesmo nessa época de pandemia. Inclusive, as montadoras têm aumentado os seus pedidos de amortecedores para a nossa fábrica, tá? Então, nós estamos caminhando muito bem. A fábrica hoje ela está com um nível de produção praticamente cheia, tá? Tanto no mercado de OI quanto no mercado de aftermarket, tá? No mercado de reposição, e está sendo surpreendente, está sendo realmente surpreendente em todos os aspectos, essa recuperação da pandemia, essa recuperação do coronavírus. Bacana. A próxima pergunta do Chico Leles, freelancer: qual o dano que causa a suspensão, a não calibragem dos pneus, o não alinhamento das rodas e a cambagem? Danos podem variar, tá? O que eu posso garantir é que certamente causa danos, tá? A questão é saber o quanto desalinhado, o quanto a cambagem está fora, o quanto o pneu está descalibrado. Nós temos um programa muito intensivo de treinamento do nosso mercado, né? Nossos especialistas de campo, justamente para ressaltar a importância de você ter o seu veículo o mais próximo possível das condições da suspensão, qual ela foi projetada para trabalhar, qual ela foi projetada para atuar no veículo, tá? Então, uma vez que você tem uma cambagem fora, você tem carregamentos laterais que você está colocando no amortecedor, você gera desgastes prematuros no amortecedor, na suspensão no todo, e isso daí impacta na vida não somente do amortecedor, na vida do pneu, tá? Então, tem diversos programas aí de campanhas de marketing que nós fazemos em conjunto com fornecedores de pneus, justamente por causa disso, né? Porque tudo impacta, né? Você acelera drasticamente a vida dos componentes da suspensão quando você tem um desalinhamento, uma cambagem fora ou um pneu descalibrado, tá? Ok. A próxima pergunta, do Fabiano Mazeu, do Blog Alto: existem estudos ou novas tecnologias para aumentar a durabilidade do amortecedor? Nós temos diferentes tecnologias, dentre essas que nós colocamos aí dos amortecedores passivos. Nós temos tecnologias que ela foi desenvolvida para atender uma
uma durabilidade maior de mercado, tá? É óbvio que essas tecnologias, elas carregam consigo um custo proveniente dessa melhoria tecnológica. Uma coisa que é interessante ressaltar aqui é o seguinte, essas tecnologias dos amortecedores passivos da Monroe, elas são criadas com base em toda a experiência que nós carregamos, né, pelo fato de nós sermos líder global na fabricação e tecnologias de amortecedores. Então, nós temos diversas montadoras que são clientes nossos, desde o segmento A até o segmento F, e nós aproveitamos todas essas solicitações técnicas para incorporar e enrobustecer os nossos critérios de desenvolvimento. Então, os amortecedores, por mais que nós tenhamos tecnologias que se diferenciam no mercado, mas todas elas possuem um elevado grau de durabilidade e que atendem com sucesso às necessidades nossas, do nosso mercado, do nosso tipo de pavimento.